Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu não vou falar de livro de ficção. Eu vou comentar sobre um livro que é um manual Escrever Ficção, do Assis Brasil. Depois da vinheta a gente conversa sobre esse livro, beleza? Antes de começar o vídeo, aquele meu recado de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E ao se inscrever, não esqueça de apertar aquele sininho para você saber sempre quando eu posto um novo vídeo. Sendo inscrito ou não, não deixe de comentar aqui embaixo se você tem o hábito de ler livros que não são de ficção e que falam sobre a escrita, como escrever, como se tornar um escritor, para nós trocarmos sempre uma conversa sobre literatura, que é o objetivo do canal. Vocês repararam que há um mês eu não publico vídeo. Esse ano eu estou um pouco mais devagar na leitura, por questões mesmo de... não é uma ressaca literária, mas estou querendo ler com mais qualidade e de uma forma mais vagarosa mesmo, degustando o livro. Mas eu demorei um mês, né? Porque eu lia 10, 15 páginas, às vezes quando eu estava com muita vontade 20, aí passava um dia eu não lia, e aí ele foi durando o mês todo. Como vocês sabem, eu tenho o hábito de primeiro falar do autor. Então o gaúcho Luiz Antônio Assis Brasil, ele é professor e ele dá aula há 34 anos no curso de oficina literária. E é assim, é um curso em que ele dá aula ininterruptamente. Todos os anos ele está ali, presente e responsável por essa cadeira, que é na faculdade, na Escola de Humanidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mas ele não é apenas um professor de literatura ou que ensina a escrever, ele também é um ficcionista com várias obras publicadas. E eu vou citar aqui uma ou duas para vocês, que é Inferno e Depois e Figura na Sombra. E ele também foi secretário de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul no período de 2011 e 2014. Num próximo vídeo, eu pretendo falar de uma forma mais profunda sobre escrever ficção. E aí, falarei também sobre a escrita, a arte em memória do Stephen King, que é um livro muito bom, do Schopenhauer, A Arte de Escrever, também, que é um livro que eu já li há muito tempo, e esse eu realmente fiz marcações com a caneta, né? E eu só vou fazer realmente esse vídeo sobre a escrita quando eu terminar de ler esse pequeno livro da minha autora preferida, que é A Arte do Romance, de Virginia Woolf, que eu comprei agora na Páscoa, quando eu fui ao Rio visitar meus pais, e resolvi comprar, porque esse livro estava abaixo de R$20, e os deuses da literatura e dos livros disseram, compra, e eu obedeci imediatamente. Quando eu comprei esse livro aqui, primeiro foi pelo título, eu gostei da capa também, e li uma ou outra resenha que elogiavam, e o preço, esse livro estava, um livro de 400 páginas, a R$33, e eu, como não pago frete, então para mim eu achei ele um livro, poxa, e de um escritor como o Assis Brasil, mesmo que não seja ficção, eu falei assim, pô, vale a pena. Mas comecei a ler ele com um pouco de receio. Não, deve ser aqueles livros chatíssimos, que tem a pretensão de ensinar a escrever, e que você larga logo depois do segundo capítulo porque acha chato. Não foi o caso. Ele tem uma escrita boa, uma escrita cativante, e que ele vai mostrando para você, capítulo a capítulo, como montar uma novela ou um romance. Ele não fala de contos, porque ele diz que não é o objetivo. Primeiro porque o conto não aprofunda o personagem, não gera um conflito tão extenso quanto uma novela ou um romance. Então ele preferiu não abordar esse tema. O livro do Assis Brasil tem, na verdade, 9 capítulos, né? O primeiro ele fala sobre ser ficcionista e exercer a nossa humanidade, né? O que é ser ficcionista, né? Eu não vou dizer para vocês aqui como ele define, mas eu posso dizer, em linhas gerais, que é essa conversa com a sociedade, essa conversa com o outro através da escrita, é o que eu posso dizer. E aí ele vai entrar no personagem, ele vai
como é que eu vou dizer? Ele vai destrinchar como é o personagem principal. Quem é ele? Como você deve montar? O que ele deve dizer? Ele não é criado somente para ser o personagem principal, ele tem uma história para ser dita, ele tem uma personalidade, ele tem que ser um personagem vertical e não um personagem plano, ou seja, aquele caricato. Depois ele fala, temos muito em comum com Hamlet, a questão essencial do personagem e o conflito. O personagem tem que ter um conflito, né? Por exemplo, eu saio daqui, vou até a padaria, mas presencio um acidente, vou ajudar e a partir dali começam a acontecer várias coisas. Esse é o conflito da história, né? A relação que eu vou ter com aquela pessoa que eu fui ajudar, socorrer, e o que acontece depois, os conflitos, as cenas que vão advir daí, tudo isso vai gerar um conflito para interessar o leitor, porque você escreve para interessar o leitor, segundo o Assis Brasil. Você não escreve somente por diletantismo. Tem escritores que fazem isso, mas nesse caso, no manual para ser escritor, né, que não é sobre diletantismo, ele vai falar de uma questão mais concreta. Escreve-se para ser lido. O quarto capítulo é escrever ficção e tramar um enredo. O enredo da história é muito importante. Você não pode ter um conflito, mas a história, quando acaba o conflito, você não tem um enredo ali, né? Não tem uma base para continuar aquela história e as cenas se sucederem, os capítulos acontecerem, né? Aplainando um terreno de intenso trânsito. O foco. O personagem tem que ter um foco. Ele não pode focalizar em várias coisas ao mesmo tempo. Ou não pode... Pode, cada escritor faz de uma forma que quer, mas não é o mais recomendado. Ele está ensinando aqui o beabá, como eu falei, ou seja, a estrutura, como ela deve ser. Onde aconteceu isso tudo? O espaço. Onde que acontece essa história? Era uma cidade? Você tem que passar para o seu leitor, normalmente, nem todos são assim, mais uma vez, ele se baseia na média, em que espaço a história se desenvolve. O tempo, né? Qual é o tempo dessa narrativa, qual é o tempo que ela acontece, o estilo é muito importante, né? Porque cada escritor, obviamente, tem o seu estilo e é isso que cativa o leitor. Um guia para conduzir você em meio à selva, roteiro para escrita de um romance linear. Eu imaginei que esse nono capítulo, ele fosse montar com você um livro. Olha, você faz assim, assim, assim. Não, é um resumo de tudo que ele falou. E ele dando mais exemplos e exemplos. O livro é bom porque além dele ser claro, dele ser objetivo, dele não te enganar que você vai ser um escritor famoso quando acabar de ler esse livro e aplicar, ele também te dá vários exemplos de trechos de obras literárias. Ele vai te dando exemplos de qual é o melhor caminho. Tem um lado positivo aí, que eu acabei de falar, mas tem um lado negativo. Ele não se contenta só em dar o trecho, ele comenta a história toda, e se você não lê o livro, tem spoiler. E muitas das vezes ele conta o final, na maioria das vezes. Então, determinados livros que eu ainda não tinha lido, eu pulava. Quando eu ia percebendo que ele estava falando e dando spoiler, eu pulava aquelas páginas e ia para outro exemplo de que eu já tinha lido o livro. Claro que eu não pulei muitas páginas, uma ou duas, eu não gosto de ficar pulando páginas de livros, mas aqueles que mais me interessavam, como por exemplo o livro Ilusões Perdidas do Honoré de Balzac. Eu li esse livro até a metade, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, e parei de ler por algum motivo. E aí quando ele foi contando, eu fui relembrando. Mas teve um momento em que ele começou a contar coisas que eu já não lembrava e eu falei assim, pronto, ele já passou da metade. E ele foi contando, eu parei e vi que dei uma olhada pelo número de páginas que ele comentou, ele deve ter contado o livro todo. Então esse eu pulei. Então, pessoal, esse livro aqui, para quem quer realmente aprender a escrever, eu não estou ganhando nada do Assis Brasil, nem da editora Companhia das Letras, mas sim como uma pessoa que gostou e que pretende aplicar esse manual, eu recomendo. E eu gostei dele, eu achei ele assim, bem didático, e te ensina mesmo, se você seguir o que ele fala, que sentar para escrever, lógico que você não vai ser um Dostoiévski, nem um Tolstói ou um Machado de Assis, mas você vai ser um escritor que vai saber o que você está fazendo, que você vai saber o porquê que você está criando um personagem e uma história. Ele te coloca isso aqui de uma forma bem didática. Vocês comprem,
se dediquem, que quem quer escrever vai ter talvez tenha uma grata surpresa se dedicar. Realmente pode descobrir que é uma pessoa, uma escritora ou um escritor que vai se realizar através da escrita. Se vocês gostaram desse vídeo, como eu falo sempre, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever e divulguem, né? Compartilhem muito esse vídeo para aumentar o número aí de assinantes do canal. Um abraço e até um próximo vídeo.